Imortalidade, o ato de continuar existindo sem se preocupar com a maior doença de todas, a morte. Acho que para a maioria, ser capaz de viver para sempre é uma tentação impossível de escapar. Eu não o julgo, até porque nem mesmo Deus conseguiu se livrar de tais pensamentos. E o Ion que vou falar hoje representa bem uma das faces da eternidade. Long, a permanência. Um dos íons mais antigos do universo, tão antigo que remonta o tempo onde o caos crescente reinava no que podemos chamar de cosmos, antes de sequer a história começar a ser contada. O dragão primordial buscou a resposta para a existência e nessa jornada incomensurável, ele recebeu a revelação da permanência, se tornando então o íon da permanência. Sua busca, que vai diretamente oposta a Ix, a inexistência, o fez criar filhos. Bom, pseudo-filhos, os chamados rebentos de Long. Esses são herdeiros diretos do dragão ancestral, e aqui eu meio que suponho que talvez seja por linhagem sanguínea feitos através de partenogênese. E isso é só uma teoria minha, mas explicaria, por exemplo, por que os Vidyadhara não podem ter filhos. Seja como for, eu gosto de imaginar que o dragão primordial chegou à conclusão de que a imortalidade nada mais é que uma falácia, e a verdadeira eternidade se encontra na perpetuação da linhagem. Sendo assim, Long já teria atingido esse objetivo ao espalhar pelo universo seus rebentos. Então ele decidiu desaparecer para deixar nas mãos de seus herdeiros, como prosseguir com a significância da permanência. Sim, Long é um íon tão misterioso que apenas se sabe que ele existiu por causa de seus herdeiros, pois assim tão rápido quanto o surgimento dos rebentos de Long povoaram os sistemas estelares, esse íon desapareceu sem deixar rastros, o que leva muito a acreditarem que ele está tão morto quanto Idrila, a beleza. Mas o caminho da permanência ainda existe, mesmo após ter sido fragmentado por Thais e Ronf e Yaoshi. O fato do caminho da permanência continuar existindo após o desastre do enxame significa muitas coisas, mas eu não consigo pensar em nada tão profundo para explicar isso além de que Long ainda é o íon da permanência, mas decidiu permanecer em exílio. E é por isso que aqui eu termino de falar sobre a divindade, já que não há absolutamente nenhuma lore falando sobre ele. Então vou me debruçar sobre seus herdeiros. Uma vez, um escrivão dos candelágrafos chamado Oppenheimer viajou por muitos mundos tentando investigar os passos de Long e da permanência. Sua resposta, inconclusiva. Quando Dan Feng foi atrás dele para aprender mais sobre seu deus, ele afirmou que sabia tanto quanto o embebedor Lunai. Certa vez, ele visitou Leiares, um planeta rodeado por 5 sóis. E aqui eu entendo que esses 5 sóis eram na verdade dragões, que optaram por proteger aquele sistema estelar e as civilizações que ali habitavam. Pois ele também afirma que viu dragões gigantes sentados, supervisionando o lugar, a mudança de dias e de noites e a mudança das estações, protegendo as vidas que ali estavam. Então, da mesma forma que a natureza eterna é imutável, a permanência de Long representa a grandeza eterna da natureza. Seguindo essa linha de raciocínio, a morte faz parte da natureza, então a imortalidade é de fato uma falácia, e para permanecer eterna e imutável, a natureza abomina a imortalidade e gera abominações como retaliação. Dessa forma, é natural que os rebentos de Long considerem Yaoshi, a abundância, uma pagã. Sendo assim, continuando nessa linha, destilando um pouco mais dessa filosofia, a permanência de Long representa a continuação da linhagem, mas Oppenheimer também viajou para o lar ancestral do povo infernal, e nas terras das Brasas Brancas ele encontrou Typhon, Typhon, eu vou chamar Typhon, um colossal dragão morto-vivo, derramando chamas pela terra, dando origem a uma linhagem florescente e, única. É difícil seguir os rastros da permanência pelo universo. Os rebentos de Long estão dispersos por incontáveis mundos, vivendo em solidão plena, e sempre que é possível dar sorte de encontrar um herdeiro do íon, ele se demonstra com características únicas, nunca vistas em outros rebentos. Então a resposta definitiva para o caminho da permanência permanece um mistério. Já que estamos falando de rebentos de Long, termino de falar sobre o íon ao comentar sobre os Vidyadhara. Os Vidyadhara eram uma espécie que vivia em um planeta oceânico em harmonia com a fauna e flora marítima do lugar. Nesse oceano primordial, eles ainda conseguiam usar o poder do caminho da permanência. Nas profundezas turbulentas dessas águas, eles tinham acesso ao poder da transmutação. E lá tudo estava ao controle deles. Se um peixe tivesse espinhas, eles podiam transformar todo o cardume de peixes em peixes sem espinhas. Se uma fera fosse pequena demais para alimentá-los, eles podiam engordá-la através da magia e a faziam se proliferar.
Naquela época, nas profundezas turbulentas, até mesmo a alma amarga de alguém podia ser adocicada até se tornar aceitável. Como crianças brincando de massinhas, os Vidyadhara usavam o poder da permanência para moldar qualquer criatura da forma que quisessem, fazer caranguejos terem 1000 patas, cardumes virarem amontoado de carnes. Ainda nessa época, os Vidyadhara já tinham o hábito de eleger grandes mestres, indivíduos que herdariam o verdadeiro poder do dragão ancestral, Long, a permanência, e agiriam como os líderes da raça, podendo até mesmo virar um dragão de verdade. Um dia, por algum motivo não explicado na lore, os Vidyadhara não conseguiam mais controlar os poderes concedidos pelos dragão ancestral. Os peixes se tornaram tóxicos, as feras marítimas formavam bandos agressivos e hostis, até mesmo as algas desenvolveram algum tipo de consciência e ameaçavam a raça. Criaturas microscópicas se tornaram perigosas, se multiplicando e poluindo o oceano primordial, até ele não ser mais adequado para suportar a vida Vidyadhara. Se me permitem teorizar um pouco, eu creio que isso foi um ataque dos cidadãos da abundância ou um ato de Long para repreender seu rebento. Até porque um tempo depois disso, de alguma forma não explicada direito, os Vidyadhara se uniram à Aliança Xianzhou, se tornando uma das principais raças das embarcações. E apesar de não mostrar o motivo deles terem embarcado, sabemos bem como eles se consolidaram como os principais seres da Aliança. A Aliança. Aqui você já deve saber que a Aliança Xianzhou possui sua própria datação astral, chamada de Calendário Estelar, que começou a ser contado desde o dia em que as 9 embarcações planetárias zarparam da Primeval Imperium. Pois bem, no exato ano de 4800 do Calendário Estelar, as 5 linhagens Vidyadhara remanescentes firmaram uma aliança no Yuche do Xianzhou, onde afirmaram que a terra e o aço podem fundir e quebrar, mas este juramento permanecerá intacto. Liderados pela Glaciator Marum, os grandes mestres Vidyadhara, e por consequência a raça inteira, tomaram para si o dever de vigiar, manter e resguardar as marcas da praga. Das 6 embarcações que sobreviveram às provações do tempo, em 5 delas estão mantidas manifestações de Yaoshi, a abundância, que chamarei a partir de agora como origem das pragas. Essas manifestações são um lembrete do pecado que os Homo Celestinae cometeram, uma prova física do seu encontro com a divindade que lhes amaldiçoou. Esses artefatos são também poderosos e perigosos demais para serem abandonados em qualquer canto. Então, como precaução, a Aliança Xianzhou os carrega consigo nas respectivas embarcações onde eles se manifestaram. E ao receberem os Vidyadhara e perceberem seu poder avassalador provindo dos resquícios que ainda possuem da permanência, a Aliança Xianzhou os provou e essa prova firmou uma parceria simbiótica. Usando de seus poderes de grandes mestres, os poderosos Ardens Regia, Caelorum Venti, Glaciator Marum, Embebedor Lunae, Mons Grandes, usaram seus poderes divinos para selar em cada embarcação os rastros da abundância, provando de uma vez sua imponência e utilidade para com a causa. Então o Marechal lhes presenteou com uma embarcação própria, sendo essa o Fanhu do Xianzhou. Os Vidyadhara então encheram o Luofo e o Fanhu com os oceanos primordiais de seu planeta natal. Os Vidyadhara. A raça Vidyadhara então encontrou sua visão sobre a permanência. Talvez a revelação de Long sobre a existência seja a nobre ambição de garantir a segurança do universo, e que forma de começar do que caçar as abominações da origem da praga. Assim como o nascer e o pôr do sol e da lua, o mundo continua mudando. Assim, as falácias de Yaoshi não têm sentido, pois somente ao compreender e se alinhar com a forma do mundo, ou seja, o ciclo da vida, é que seu caminho pode te conduzir à existência eterna. Dessa forma, incorporando a morte em seu ciclo de vida, os Vidyadhara encontraram sua razão de existência ao presenciar a condição da Aliança Xianzhou sofrendo com o Mara. Bom, essa é minha reflexão sobre a lore. Cabe a você decidir se está correto ou não. De toda forma, prosseguirei o vídeo falando sobre os grandes mestres que desceram até o Xianzhou. Glaciador Marum. A grande mestra do Fanhu do Xianzhou é também a ministra suprema da embarcação planetária. Como já foi explicado, o Fanhu foi dado de presente para os Vidyadhara, sendo portanto um planeta autônomo da Aliança Xianzhou, possuindo suas próprias regras, mas ainda estando abaixo da comissão dos 10 senhores e da Marechal. Mas diferente das outras naves, é a Glaciador Marum quem comanda os cidadãos e não a árbitro general, e as 6 comissões e os 6 cocheiros apoiam esse sistema de governo.
O nome desse dragão vem do latim, que significa a congeladora dos mares, ou com a liberdade criativa vindo do chinês, a senhora que congela as profundezas. Ela é a sucessora do dragão escamado dos antigos mitos Vidyadhara e a domadora da geada egressiva. Sim, egressiva é uma palavra que existe. E seu dever sagrado como grande mestra é vigiar as miríades em miniatura. Ela foi quem ajudou um jovem Vidyadhara em suas pesquisas sobre a medicina ultrapassada do Xianzhou, onde ele escreveu um compêndio médico totalmente excêntrico. Infelizmente, sua reencarnação como guarda-pérola Lin Hua não pôde ver os resultados de sua pesquisa, pois só 90 anos depois de ter renascido como uma nova vida que suas pesquisas ganharam afinco acadêmico e se tornaram a base da medicina moderna da Aliança Xianzhou. Após a sedição do Embebedor Lunai, a Glaciator Marum, assim como todos os outros grandes mestres, levou muito a sério o pecado cometido por Danfeng. Porém, ela é sábia e sabe que a culpa foi exclusivamente dele e de mais ninguém. Porém, uma de suas preceptoras tentou destilar veneno nos julgamentos dela, afirmando que punições também tinham que ser aplicadas aos amigos de Danfeng. A Glaciador Marum então falou fria e indiferente: nesse caso, que tal eu mandar você para ler a sentença? Só você e mais ninguém. No dia seguinte, essa preceptora foi banida para o Luofu do Xianzhou, onde passou pelo seu renascimento por razões desconhecidas. No ano 8072 do calendário estelar, aconteceu a Terceira Guerra da Abundância, onde os Boricins e outras raças dos Cidadãos da Abundância atacaram de surpresa o Fanhu do Xianzhou, levando à quase derrota da aliança. Após a desgastante vitória, o Fanhu adotou medidas de segurança rígidas para nunca mais permitir que tal situação ocorra novamente. A Glaciador Marum cortou quase que totalmente as comunicações com as outras embarcações e o comércio com o exterior, se comunicando com o Xianzhou apenas quando se trata da missão sagrada da Flecha do Destino. Mãos Grandes. O grande mestre do Yuche do Xianzhou é também o sucessor do dragão terrestre e o ponderador do silêncio congelado. Foi designado para manter os segredos da terra inculta, uma das 5 marcas da abundância. Mãos Grandes vem do latim grande montanha, mas também no chinês significa o senhor da montanha cavernosa. Até a postagem desse vídeo, não tem nenhuma citação sobre o Mãos Grandes no jogo. Se eu fosse chutar, ele com certeza é a contraparte do Zhongli no Star Rail. Ardens Regia. A grande mestra do Zhu Ming do Xianzhou, sucessora do dragão com chifres e portadora da chama celestial. Sua missão sagrada ao descer foi a de vigiar a chama primordial. Seus feitos também ainda não foram documentados na lore, mas é conhecido que foi ela quem enviou para o Luofu do Xianzhou diversos artesãos para ensinar os Xianzhouitas sobre essa nobre arte. E hoje esses Vidyadharas já estão passando pelo renascimento, enquanto a arte do artesanato no Luofu se aperfeiçoou. Assim, eles reaprenderão de novo esse novo artesanato e levarão esse conhecimento para o Zhu Ming do Xianzhou. Lin Qixia, a atual mestra do caldeirão da Comissão de Alquimia do Luofu do Xianzhou, foi aluna direta da Ardens Regia, sendo uma aprendiz estimada da grande mestra. Ardens Regia se traduz do latim como Corte das Chamas, ou puxando seu nome em chinês, a Senhora da Corte Flamejante. Caelorum Venti, o grande mestre do Yaoting do Xianzhou. Esse dragão é herdeiro do dragão alado, soberano das tempestades. Ele jurou manter sua guarda sobre o embrião lunar, a marca da praga que gerou a lua carmesim, hoje em posse da árbitro-general Fei Xiao. O Caelorum Venti é um dos mais valentes grandes mestres, sendo conhecido por seus grandes feitos no campo de batalha. Por exemplo, a última encarnação do Caelorum Venti lutou com coragem e aniquilou uma abominação conhecida como 100 Mãos, onde acredito que pereceu após o combate, uma vez que um pavilhão foi construído em sua homenagem no Yaoting. Após a sedição do Embebedor Lunai, o Caelorum Venti foi um dos grandes mestres que mais fez alarde e interveio diretamente, fazendo um acordo com a Aliança Xianzhou para que Danfeng não sofresse a pena capital de morte, mas sim passasse pelo renascimento. Isso foi uma jogada política, pois segundo os costumes Vidyadhara, ao passar pelo renascimento, Danfeng seria considerado uma nova pessoa e não pode ser julgado pelos pecados do seu antigo eu. Ainda nessa linha, quando tudo se acalmou e a nova grande mestra foi eleita, o Caelorum Venti ainda se mantém ativo nos assuntos do Luofu do Xianzhou, mandando cartas querendo saber até onde pode, pela lei, como vai a pequena dama Bailu e sua progressão como grande mestra. Esse título, Caelorum Venti, é traduzido do latim como Ventos do Paraíso, ou o Senhor dos Ventos Áureos, se pegar seu nome em chinês.
em Baby Dorlonai. Enfim chegamos aqui, o grande mestre dos Vidyadharas do Luofo do Xianzhou, o detentor do legado do dragão azul, comandante das nuvens e da chuva. O querido Dan Heng, arquivista e guarda do Expresso Astral. Mas em outro vídeo eu falarei sobre ele. Voltemos ao seu título como em Baby Dorlonai. O Baby Dorlonai jurou proteger a árvore ambrosiana, a origem da maldição dos macróbios. O 91º Baby Dorlonai se chamava Yubie, e foi graças a ele que os Vidyadhara do Luofo ganharam prestígio. Seu primeiro grande feito para com a aliança foi ter selado a árvore ambrosiana sozinho, comandando toda a água de seu planeta natal, profundezas turbulentas, para dentro do Luofo, onde hoje é conhecido como Profundezas Lunarescentes, e onde foi construído o Desfiladeiro Escamado Aquático. Esse oceano sagrado para os Vidyadhara conteve até a Era de Âmbar 2157 o poder da Marca da Praga. Mas não só isso, o Baby Dorlonai Yubie pacificou as turbulentas 6 comissões do Luofo da época. Na visão dos Xianzouitas, o Baby Dorlonai Yubie foi um herói que pôs fim a um fardo. Mas na visão de alguns Vidyadhara e até do Baby Dorlonai, ter selado a árvore ambrosiana não passou de um pagamento de dívida pela aliança ter dado à sua raça um novo lar. Por volta do ano 7100 do calendário estelar, Dan Feng, o antigo Baby Dorlonai, se juntou ao famoso Quinteto das Nuvens, se tornando a maior lenda conhecida da Aliança Xianzhou. Os feitos desse grupo são contados e recontados diversas vezes e de diversas formas diferentes, e entre seus feitos estão o de expulsar os Boricins invadindo Thalassa, destruir a aliança entre os Hoyuns e os Tessiadas no Eixo da Abundância. Enfim, eu vou fazer um vídeo falando sobre eles, calma. No entanto, mais ou menos por volta do ano 7379 do calendário estelar, Dan Feng, em Baby Dorlonai, cometeria um crime gravíssimo, considerado na Aliança Xianzhou um dos 10 pecados imperdoáveis. Esse evento ficaria conhecido como a Sedição do Baby Dorlonai, que não só mancharia para sempre a história dos Vidyadhara, fragilizaria a relação deles com a Aliança Xianzhou, como também partiria para sempre a Arcana da Transmutação, um sigilo místico extremamente importante para a perpetuidade do legado de Long, a permanência, entre os embebedores lunar. Na sua tentativa de resolver um problema que preocupa os Vidyadhara há milhares de milênios, Dan Feng criou um monstro tanto físico quanto político, sendo esses uma abominação dracônica que quase destruiu o Desfiladeiro Escamado Aquático e uma divisão ideológica entre aqueles que apoiavam o Grande Mestre e aqueles que apoiavam os Preceptores. Eventualmente, Dan Feng foi capturado e torturado pelos seus crimes, até ser renascido, e após a intervenção do Kailorum Vente e Jin Yuan, o atual Baby Dorlonai Dan Heng foi banido para sempre da Aliança Xianzhou. Mas então você se pergunta, ué, e agora? O Luofo perdeu para sempre seu grande mestre? Não, né, mon noble? De alguma forma que apenas o dragão ancestral pode responder, com a profanação da Arcana da Transmutação, o legado do dragão azul também nasceu em um outro ovo de Vidyadhara, que Dan Feng escolheu, que renasceu como Bailu, a senhorita curandeira. Por algum milagre, ou talvez Dan Feng soubesse de algum segredo que levou consigo para tumba, ao profanar a Arcana, ele dividiu o poder de Baby Dorlonai com a Bailu, e por causa disso os preceptores rapidamente agiram e a adotaram para ensinar a nova aprendiz de Grande Mestra os caminhos corretos de Baby Dorlonai. Terminando o vídeo, do latim Baby Dorlonai significa o bebedor da lua, mas do chinês seu título ganha mais destaque como o soberano que bebe a lua. Bom, acho que termino o vídeo agora deixando para você que está assistindo uma pergunta. O que significa existência? Qual o sentido de existir? Você concorda com a minha opinião ou a permanência para você é outra coisa? Não esqueça de deixar aí nos comentários que vocês sabem que eu leio tudo. Se inscreva no canal e deixe o like. E se ocorrer de eu postar ainda em dezembro esse vídeo, um joyeux Noël e bonne année!